Mas essa ideia, você sabe que é muito interessante, até a Heloísa menciona aqui que vocês falaram na live, só registrar a presença da Cristiane Stropa, do professor Jamil Manasfi, vários professores aqui entrando. Uhum. Você sabe que essa ideia que você traz, Vanice, ela é muito interessante, porque me parece o seguinte, o que se propõe também com essa central de inteligência é trazer mais responsividade ao gestor, Sim, né? sim. Que é algo que você fala muito bem nos seus livros, nos seus artigos e etc. Ou seja, é realmente trazer uma administração pública gerencial, dialógica, no sentido positivo, de trazer motivação e responsividade ao ato. Uhum. Porque nada se resolve dentro de um processo emergencial e pandêmico que a gente está vivendo, Uhum. incerto, né? Uhum. Sem que haja diálogo. E aqui eu acho muito interessante, você trouxe várias vezes a questão do contrato, da contraposição de interesses, né? Uhum. E a gente, talvez, a própria doutrina, né, ao tratar desse tema, ainda insista nessa ideia de contraposição, que é uma ideia que desde há muito eu acho que já ficou afastada, né? A ideia do Uhum. diálogo tem superado tudo isso, mas algo que me chama muita atenção e que eu acho que a gente poderia discutir agora, se você achar interessante, é que dentro dessa ideia de diálogo, dentro dessa ideia de processo de retomada e de incerteza, o processo de gestão de risco, e aí eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu Uhum. falo isso desde 2006, né, quando não era Uhum. moda, o compliance, controles internos, gestão de risco, o processo de gerenciamento de risco, em que, com base numa análise futura e incerta, né, de um possível evento materializado, você já estabelece melhor o planejamento, você já promove os seus controles de contingência. E dentro desse controle de contingência, um plano de continuidade, uma central de inteligência, algo que seja dialógico, me Uhum. parece que vai ser a tônica do day after, né? Eu acho que as administrações vão ter que começar a construir este day after através de uma central de inteligência fundada fundada fundamentalmente Uhum. no Uhum. gerenciamento de risco, né, da Uhum. estrutura. Sim, sim, eu acho que o caminho é esse. Veja, Rodrigo, estava eu pensando aqui, né, ainda, um tema que é teórico, mas vai se apresentar, ainda pensando no Day After, né, é a categoria que nos tratava lá também o nosso saudoso professor Diogo Figueiredo, que é a legitimação pelo resultado. Sim. Se a gente vive, e a gente normalmente pensava legitimação pelo resultado, né? Ele dizia isso. Ele tinha um desenho que eu repito nas minhas aulas na graduação, né? Da ampliação da esfera de deliberação do gestor. Então, são duas linhas que vão se abrindo assim, né? Então, da legalidade estrita, conceitos jurídicos indeterminados, discricionariedade técnica e tal, até chegar à legitimação pelo resultado, né? E o exemplo clássico que se dava em legitimação pelo resultado, para a hipótese de legitimação pelo resultado, envolvia os contratos de grande perfil temporal alongado, né? Concessões, PPPs e tal, onde, é claro, a análise que permita conferir o signo de legitimidade se dá hoje, nas condições de hoje. Agora, é um contrato de 30 anos, né? Como é que a gente se assegura de que efetivamente aquela foi a boa escolha administrativa? E aí dizia o Diogo, olha, eventualmente a gente vai ter que trabalhar com uma lógica de bipartição, da aferição da legitimação. Então você vai ter uma legitimação originária e a legitimação pelo resultado e tal. E eram aquelas coisas que a gente ficava olhando assim, meu Deus, né? Admirado pelo brilhantismo do Claro, porque estava cara, pensando muito à frente. né? Agora, Uhum. veja como esta mesma ideia se aplicará agora. Porque, ainda de novo, pensando um pouquinho na decisão da MP 966, se o cenário nosso de decisão é um cenário de incerteza, né, a própria Lei 13.979, ela fala em evidências científicas ou informações estratégicas de saúde. Veja como o próprio legislador já disse, olha, não vai dar para ser só evidência científica, porque em muita evidência não temos, né? Sim. Então, o cenário de indeterminação, a própria Lei 13.979 reconheceu isto. Então, se decidimos em cenário de indeterminação, decidimos num quadro de contingência, olha, com conhecimento incompleto, com não sei mais o quê. E aí, quer dizer, eventualmente, a análise do resultado pode nos permitir fechar o signo de legitimação. Olha,
perfeito, decidiu com um cenário incompleto, decidiu de acordo com as informações de que você dispunha, mas, ao fim e ao cabo, o resultado pretendido foi o resultado, era o cogitado, ou é compatível com o que era o cogitado. Então, ainda que do ponto de vista de instrução processual não estivesse tudo de acordo com todas as caixinhas, mas sobrevém a legitimação pelo resultado. Quer dizer, tudo isso são questões que serão fortalecidas pela construção desse acervo de informações e metodologias e práticas homogêneas que possam estar nessa tal dessa central de inteligência. E, de novo, a centralização desse pensar, né, vai permitir a gente também fazer as recalibragens, né, nas matrizes de planejamento. Né? Olha, este risco que eu originalmente achava, o risco de judicialização nessas situações com ordens judiciais reconfigurando a prestação de serviço. Esse risco eu achei que era baixo. E a realidade está mostrando que, ao contrário, é alto, ou qualquer outra coisa parecida. Né? Se você tiver esta visão centralizada, você consegue recalibrar essas matrizes de gestão de risco e recalibrar o planejamento. Né? Então, assim, é curioso que a gente esteja falando tanto em planejamento, mas o olhar não esteja indo mais adiante para municiar a administração do quadro de informações que ela precisa para fazer um planejamento que seja efetivamente eficaz. Né? Mas isso é muito da administração, Rodrigo. A administração se preocupa com o problema de hoje. Né? Qual é o problema de hoje? Né? No caso da MP 966, aí estou aqui compartilhando a minha experiência pessoal. Quando ela saiu, eu disse, gente, precisamos orientar o gestor, porque o cara está decidindo. Né? Falei eu lá na minha quitanda. Né? Precisamos orientar o gestor. 2 dias depois veio a ADI. Qual foi a resposta? Aquela que se dará em 9 entre 10 instituições de advocacia pública. Vamos esperar o Supremo dizer. Caramba! Por que nós temos que esperar o Supremo dizer? Perdemos aí 20 dias. E o gestor, coitado, ele está decidindo. Né? Sem dúvida. Ele está decidindo hoje. Né? O Supremo decidiu na quinta. A gente não disse nada para ele. A Central de Inteligência não disse, gestor, a partir de agora tem que ter informação técnica e científica fundada em órgão internacional. A gente não motivação. Disse. Sim, Né? não disse. A gente não disse. Aí ele está decidindo com base, sei lá, no que disse o Ministério da Saúde. Amanhã ou depois vem o juiz e diz, decisão do Supremo, tese de repercussão, não é repercussão geral, né? Tese da ADI, disse que tinha que ter informação do órgão internacional, o senhor não tem. Ripa no gestor. Né? Por quê? A administração pensa o hoje, pensa o hoje. Né? E então, esse é o grande problema, né, Vanice? Eu acho que a gente perde tempo em prevenir responsabilidade, inclusive pela própria omissão da administração nessa central de inteligência. Ou seja, se você tivesse agido 20 dias antes, quantas decisões foram tomadas dentro da pandemia, dentro da emergência, que poderiam ter sido resolvidas do ponto de vista de mitigação da responsabilidade? Mas o próprio administrador se vê perdido. E aí você veja, por exemplo, não é só o administrador, né? Eu vejo aqui muitos empresários participando, né, da nossa live, etc. e tal. As próprias empresas ficam numa insegurança jurídica grande, porque aí vem o Ministério Público depois e suspende a execução do contrato. E aí a suspensão da execução do contrato não beneficia ninguém. Nem o interesse público, nem a administração, nem o particular. Para uma discussão, muitas vezes, que é retórica, né, Vanice? Não é uma discussão de eficiência e de efetividade do contrato, como discutiu o Diogo lá, né, o nosso saudoso professor, falando sobre essa análise de resultado do direito administrativo. Veja, Rodrigo, aí, nesse particular, eu acho que o empresário privado, o player privado, ele vai ter um papel importante de ajudar a administração, no sentido de, olha, vamos construir uma estrutura decisória que nos dê o máximo de segurança possível. 100% de segurança nunca haverá. Né? E eu acho que isso pode... Enquanto não temos a central de inteligência, mas o player privado pode contribuir nisso. Né? Então, você tem aqui ou ali, até a professora Raquel que está nos acompanhando, ela compartilhou um material que eu achei precioso lá do Governo do Estado de Minas Gerais, orientando... com um checklist, né? Como é que é a instrução do processo administrativo? Mas isso é uma exceção. Está de super parabéns o Estado de Minas Gerais. Isso é uma exceção.
né? E aí vai o cara lá, o coitado que está no setor de compras da secretaria de sei lá do quê, e ele está aplicando o quê? Aquilo que sempre disseram para ele que era o que tinha que estar no processo de compras, né? Aí a medida provisória 926 foi e disse, olha, o regime diferenciado de dispensa de licitação por emergência só se aplica nas contratações, que medida provisória 926 estou instituindo, só se aplica para as contratações instrumentais à pandemia. Então, o que isso quer dizer? Que no seu processo tem que ter um documento, tem que ter uma manifestação qualquer que diga respeito a qual o regime aplicável àquela contratação. Olha, esta contratação está no regime da 926. Ou esta contratação não está no regime da 926. Mas se alguém não disser isso para o coitado do cara que é lá do setor de compra, de uma secretaria pequena, de uma autarquia pequena, não vai acontecer. Ele não sabe. Ele está repetindo o que ele fez, porque um dia a controladoria disse para ele que tinha que fazer assim, né? E aí o player privado pode contribuir nisso, né? E começar a auxiliar. Diz, olha, checklist para uma contratação melhor instruída e que previna impugnações depois do controle, do MP, do não sei mais o quê. Primeira questão, é uma preliminar dizendo qual é o regime jurídico. Ó, essa contratação aqui está no regime de que normatividade? Está na MP 926, está na MP X ou YZ, ou está no regime ordinário? Olha, tem que ter as informações de caráter financeiro, né? Observadas as novas aberturas que as alterações na lei de responsabilidade fiscal permitem. Vamos ver se sai a sanção do PLP 39 amanhã, né? Sim. Estamos todos aguardando isso, né? Então tem que ter a informação de caráter financeiro observado isto e aquilo. Olha, tem que ter a informação técnica do órgão internacional. Eventualmente, Rodrigo, até propor, veja como isto está acontecendo, isto aconteceu no meu município, né? Não preciso ir a São Gabriel da Cachoeira, né? Quem é o responsável pelas informações técnicas em matéria da disseminação da pandemia? É claro que intuitivamente a gente diz que é a Secretaria de Saúde, intuitivamente. Mas a gente não tem formalmente designado isto. Isto era importante, né? E aí, eventualmente, o player privado pode dizer, é importante vocês esclarecerem isto, que quem é responsável por estas informações é esta estrutura administrativa. Quem é o gestor de saúde? Que a normatividade fala, a própria MP 966 fala nas decisões do gestor de saúde. Quem é o gestor de saúde? Tem que dizer, né? Você pensa numa estrutura como a da minha prefeitura, que tem a Secretaria de Saúde, tem uma empresa pública de saúde, tem um monte de coisa. Quem é o gestor de saúde? Tem que definir, né? Então, assim, acho que o player privado pode ter um papel aí assim, pedagógico, né? Gente, ouvi dizer, para estar bem instruído tem que ter isso, aquilo, outro, né? Sim, quando a iniciativa não parte do poder público, né, que seja... E, Rodrigo, de novo, né, a observação que eu fiz antes, isso não tem nada demais. O momento é um momento de extrema demanda à administração. A administração, sem sombra de dúvida, está ocupada com um monte de coisa. Ela tem que botar o respirador para funcionar, não está conseguindo atrair o médico para trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. E o diálogo nunca foi proibido, né, Vanice? O diálogo ilegal é proibido. Agora, o diálogo para auxiliar o interesse público nunca foi proibido. A administração vive hoje um momento que, é muito sugestivo, né? Isso dará zilhões de teses e dissertações. Mas ela vive hoje um momento, está vivendo, a gente não gosta de dizer, mas ela está vivendo um momento de experimentalismo administrativo. E não pode ser diferente, né? Você vê, foi lá aqui no meu estado, não foi na minha prefeitura, agora não me lembro bem, acho que foi Caxias, né? Aprovou medidas de abertura. Cara, bombou o comércio, o calçadão de Caxias, foi uma loucura. Vai ter que voltar atrás. A população não está preparada para fazer medida de abertura. Então, experimentou abrir, não deu certo, vai ter que voltar. Nem sabe se contaminou, mas o número de pessoas era tão alto que teve que voltar atrás, né? Estava lendo no jornal, Prefeitura de São Paulo, com o negócio do rodízio dos automóveis. Era uma atividade já experimentada, a prefeitura já vivenciou isso em outros momentos para fins de controle de poluição e tal. Vamos tentar fazer a mesma coisa.
e deu ruim, sobrecarregou o sistema de transporte coletivo, deu aglomeração, não sei o quê, e volta atrás. Vamos fazer outra coisa. Então, assim, a administração está muito ocupada com isso. Se o agente privado puder chegar e dizer, né, ó, tive contato lá com o documento, por exemplo, o checklist de Minas, ó, eles lá estão instruindo os processos assim, por que a gente não instrui esse nosso processo com esses mesmos elementos? Olha, eu tenho aqui as informações do órgão técnico internacional de saúde, posso lhe trazer, né? Melhores práticas, né, Vinícius? Ou seja, a gente... É o benchmarking que tem que se fazer, né? A administração pública fica nesse jogo de tentativa e erro e o privado pode otimizar o acerto, né? Eu acho que isso é muito positivo. A gente tem... Veja como passa rápido, né? Você é brilhante nas suas colocações, é uma delícia conversar contigo. Eu ficaria aqui o dia inteiro escutando e jogando fogo nesse debate, né? Mas... eu só queria, eu também registro aqui, eu vejo a participação do Auditor-Geral do Estado do Pará, o Giuseppe Mendes, você mencionou em Minas, eu tive acesso a uma cartilha orientativa do Estado do Pará, que está num estado bem difícil, né, em relação à pandemia também, onde eles orientam toda a questão da aplicação da Lei 13979 e ainda soltam um cheque de compliance. Depois vou te compartilhar, que é muito interessante. São iniciativas positivas que a gente tem que disseminar, né? E, inclusive, ali tem treinamento para a equipe aplicar aos gestores e etc., de como aplicar a cartilha. Então, achei muito interessante, porque são boas práticas que eu acho que têm que ser disseminadas no país, né? Mas você trouxe essa ideia que eu acho muito oportuna, né? Que é uma ideia de melhor preparação da administração pública. No pano de fundo das tuas colocações está uma administração pública mais preparada para enfrentar momentos como esse, né? Que, como mencionou a Heloísa e a Cris, não vincule sempre a lógica do sempre foi feito assim, né? De uma inércia da administração pública em relação a essa situação de vamos esperar o Supremo, vamos esperar o que vem amanhã, vamos esperar uma MP para salvar a nossa vida. Não funciona dessa forma, né? Então, nesses 9 minutos finais, talvez esses 7 minutos finais, para eu poder realmente agradecer a tua participação, eu queria só que você trouxesse essa conclusão, né, de como essa central de inteligência poderia ser realmente efetivada e trazer boas soluções, né? E em quanto tempo você acha que isso seria possível dentro de uma realidade que nós temos hoje? Rodrigo, eu acho que isso tudo é uma questão de vontade, né? Como é que a gente formaliza uma central de inteligência? Quer dizer, uso essa expressão, porque tem um efeito retórico na expressão, mas como é que você formaliza isso? Vai ser um comitê? É alguma coisa que trabalhe associado ao comitê de crise? Pode ser a solução que a administração entender mais fácil. Talvez essa seja a mais simples, porque essa é uma decisão do chefe do Poder Executivo, institui um comitê e tal. Agora, ele tem que bancar, né, que determinadas informações sejam necessariamente direcionadas para, né? Então, acho que essa é a primeira providência. Tem que haver uma sinalização efetiva do chefe do Poder Executivo que todas as informações têm que convergir para ali. Isso é uma coisa importante. O que esta central de inteligência deveria fazer? Na minha percepção, primeira providência é desenhar essa informação periódica, talvez semanal, aí cada estrutura administrativa verá como dará conta, né? Mas essa informação periódica, pelo menos dessas duas instâncias que são saúde e fazenda, e desenha mínimo, lógico, dialogando com as duas estruturas, olha, quais são os indicadores evidentemente úteis e necessários a uma análise de qualquer um desse problema, né? Não, esse indicador, número de internado, número de contaminado, número de... Tá bom, então a sua informação semanal tem que conter estes indicadores, né? O passo subsequente, que a meu sentir essa central de inteligência deveria fazer, era criar mecanismos de comunicação para o compartilhamento das informações que ela venha a ter, né, não só esses 2 boletins, mas quaisquer outras, que ela venha a ter relacionadas ao Covid. Então, como eu faço a informação disseminar? Porque a central de inteligência não é para ser a caixa preta das informações do Covid, muito ao contrário. A central de inteligência é para ser a caixa de ressonância. Ó, a informação chegou, alô, moçada, olha aqui a informação estruturada, né? Até linkada, ó. Na Secretaria de Educação, isso assim funcionou. Agora, tenham cuidado, porque na Secretaria de Esportes,
isto teve este resultado adverso não conhecido. Né? Então, primeiro, montar esses boletins, esses indicadores semanais dos órgãos principais. Segundo, construir canais de comunicação para a disseminação das informações. E terceiro, eu acho que o ponto central é a gente se dedicar ao problema da revisão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Isso vai impactar muito. Isso pode impactar não só do ponto de vista financeiro mesmo, mas na própria execução das atividades. Quer dizer, se cada administração sair por aí fazendo o que lhe der na telha, então, daqui a pouco você tem interrupção de contratações que são ou diretamente voltadas ao atendimento da coletividade ou que são fundamentais para o funcionamento do órgão público. Né? Então, a gente tem que pensar nisso já, tem que pensar nisso agora. Né? E aí não pode ser, não dá para pensar nisso porque tem umas PPPs que são muito complicadas. Tá bom, amigo, o ótimo é o inimigo do bom. Tem umas PPPs que são super complicadas, claro que sim. Mas a grossa maioria dos contratos da administração não são as PPPs super complicadas. O que é a maioria dos contratos da administração? É a alocação de xerox, é o serviço de limpeza, é o cartão Sodexo, entendeu? Isso não é super complicado. Né? Então vamos sentar e vamos pensar qual é a modelagem de negociação neste, naquele ou naquele outro. Né? Então eu acho que essas... Aí depois você pode construir um banco de boas práticas, você pode fazer materiais informativos como estes que a gente já mencionou, eu mencionei o de Minas, você mencionou o do Pará, tem muita coisa para explorar. Uma última observação que vou ter que fazer correndinho, porque o tempo voa, é o seguinte, super importante também você chamar para participar dessas centrais de inteligência, de alguma maneira, estruturas de controle. Porque controlar é bacana, mas, então venha ver qual é o drama. Perfeito. Né? A Lindbe diz isso, olha, você tem que considerar as dificuldades do gestor. Então vem experimentar aqui comigo, vem ver as informações que estão chegando. Isso também não compromete em nada o controle, porque quanto mais informação, mais eficiente o controle. Né? E assim ele já vai afinando o ouvido, porque aí quando o processo chega lá para o desenvolvimento da ação de controle, eu me lembro que isso foi discutido, eu me lembro que houve esse pedido de informação. Acertaram, erraram, aí isso é a função do controle. Mas eu controle concomitante, né, Vanice? Sim, perfeito. Sim. Perfeito. A tua análise é pontual, eu acho que mais uma vez demonstra aqui a assertividade e o acerto em relação à escolha do teu nome para debater esse tema. Muito obrigado. Eu registro aqui mais uma vez, vários professores amigos nossos nos acompanharam, a professora Caroline, a professora Cris Stropa, a professora Carol Zancaner, e provavelmente o Maurício está com ela, porque os dois estão na fazenda. Né? O Davi manda um abraço aqui, um grande abraço para ele. Né? O professor Luiz Bernardo, a professora Heloísa. Então, vários amigos participaram. Certamente estão muito felizes com as tuas ponderações. Muito obrigado, Vanice. Infelizmente, o tempo realmente urge e a gente não consegue continuar essa live, mas é um grande prazer ter esse debate contigo e trazer essas ponderações ao público que pode estar com a gente nessa manhã. Obrigado, muita saúde a você, a tua família e muito sucesso, como sempre. Obrigado a vocês, obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. Seguimos trocando ideias aí, então. Legal. Um abraço, Vanice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.